Nós definimos recentemente aqui no Grupo Primo um pilar, um valor da nossa cultura chamado Zero Eggs, ou Zero Eggs para aqueles que preferem o inglês. O que é o Zero Eggs? É uma cultura de não pisada em ovos. Você já deve ter passado por um cenário naquele que você está numa reunião, fica todo mundo dando volta para chegar no ponto, sabe? Você quer chegar no ponto e o cara fica contando uma história, você fala, cara, fala, qual que é o problema? Isso é resolvido através de uma cultura de Zero Eggs, tá? E ela é dividida aqui em 3 pilares, né? O primeiro pilar aqui que a gente tem é honestidade, beleza? Então a cultura de honestidade, o que ela prega? Ela prega um feedback transparente, transparência radical, como algumas empresas gostam de falar por aí. O que isso significa, né? Um bom feedback, ele é composto por um direcionamento claro sobre fatos. Então, não gostei que você fez isso, isso e isso, ou da forma como você realizou tal atividade não atingiu a minha expectativa em relação a você, então eu espero que você daqui para frente haja dessa forma. Percebe o fato? Percebe a direção? Percebe a clareza sobre o pedido? Isso é honestidade. E a honestidade tem a ver também com o tempo que você demora para dar aquele feedback. Obviamente, todo mundo precisa digerir algum tipo de discussão, mas o mais importante dentro de uma cultura de Zero Eggs é que você trabalhe a honestidade com velocidade, com rapidez. Então não vai dormir, não passa uma noite sem resolver um conflito, tá? Que é o segundo ponto da cultura Zero Eggs, resolução de conflitos. O que isso quer dizer? Como a gente falou aqui agora, não dorme no travesseiro, não deita no travesseiro, né, sem ter aquela resolução daquele problema. Não sei se você tem uma esposa em casa, um marido em casa, uma namorada, tem aquela máxima de, não dorme cada um olhando para um lado. Quando vai deitar na cama, resolve o problema. E numa empresa é a mesma coisa. Você convive com as pessoas 8 horas por dia. Muitas vezes você convive mais do que com a sua própria família. Então, sério que você não vai conseguir ter aquele olho no olho? E quando você percebe que você não resolve o conflito, é quando você não consegue olhar no olho, profundamente no olho de uma pessoa e dizer aquilo que você pensa. Então, uma cultura Zero Eggs, ela parte da honestidade do feedback e ela preza por uma clareza e uma velocidade na resolução de conflitos. E o terceiro aspecto é a base da confiança. A gente, obviamente, contrata colaboradores, contrata gente nova para nossa empresa, leva um tempo para a gente adquirir aquela confiança, mas eu não estou falando sobre adquirir uma confiança ou não, mas ter confiança como princípio, como base da pirâmide pela qual você vai implementar o seu princípio de cultura de Zero Eggs, de não pisada em ovos. E a confiança, ela tá muito naquele lugar onde as pessoas, parte do desenvolvimento das pessoas exige que a gente dê espaço para elas errarem. Você já parou para pensar nisso? Você tem mentalidade centralizador, por exemplo, você quer pegar tudo para você porque acha que as coisas não vão sair do seu jeito? E uma cultura desse tipo, isso não funciona. A gente tem que dar para as pessoas as responsabilidades que cabem a elas, as decisões que elas podem tomar, partindo do princípio que a gente confia nelas e a gente topa que elas errem em prol de um aprendizado contínuo, tá? Tem uma máxima, um princípio de valor da cultura da Amazon que eu gosto muito, que é a cultura das 2 portas. E cabe aqui na finalização desse vídeo uma reflexão como essa, né? Como que a Amazon toma a decisão sobre o que cada nível hierárquico, cada tipo de papel pode ter na sua alçada decisória? Então o princípio é o seguinte, existem portas de uma via e portas de 2 vias. O que isso quer dizer? Se eu vou tomar uma decisão de uma porta de uma via, ou seja, se eu tomar a decisão, eu não consigo voltar, essa decisão precisa ser escalada. Ela precisa ser alinhada com o seu superior pode ser que precise alinhar com o superior dele, porque o custo de um erro aqui é muito complicado, não dá para voltar. Só que uma decisão de porta de 2 vias, ou seja, se der errado eu consigo voltar, consigo retroagir, mesmo que isso cause para a empresa uma perda de velocidade, um custo ali que ela investiu horas de trabalho em um colaborador, mas mesmo assim é uma decisão de 2 portas, você pode sim descentralizar a decisão, que é a parte mais importante da base que a gente está falando, da confiança. Zero Eggs, galera. Não perca mais tempo. Se sua empresa fica dando voltas para chegar ao ponto, se não existe esse lugar de olho no olho, se inspire no Grupo Primo, se inspire no nosso princípio e aplique agora na sua empresa que você vai ver os resultados, os conflitos sendo resolvidos de forma mais rápida, decisões sendo tomadas com base na confiança e um sentimento coletivo, um sentimento de pertencimento ainda mais eficiente.